E para recompor caixa, alguns estados já decidiram elevar o ICMS ou criar novos impostos sobre os combustíveis. Sergipe, Piauí, Pará, Paraná e Goiás já aprovaram o aumento ou a criação de tributos para fazer frente ao desafio fiscal em 2023. Assim como o governo federal, estes estados também devem enfrentar um cenário fiscal mais adverso no ano que vem, com queda na receita devido ao corte do ICMS aprovado pelo Congresso em junho deste ano. Vamos chamar o Miguel Daúde? Porque esse é mais um desafio do novo governo, né, Daúde? O novo ministro da Fazenda precisa dar uma declaração para ancorar as expectativas do mercado. Não é isso que está acontecendo? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Gostei, Priscila, ancorar as expectativas. Pois é, essa é uma linguagem muito comum, né, dos economistas quando o futuro é incerto, né? Quando você olha para o céu e as nuvens, né, estão, né, nebulosas, estão, de uma certa forma, com muitas incertezas, se vai chover, se vai vir trovoada, raio. Então, ancorar as expectativas, isso é muito importante. Bom, Priscila, o que acontece? A redução dos combustíveis feita mediante a isenção tributária, principalmente o ICMS, levou os estados a um furo nos seus caixas, né? E alguns estados vêm aí tentando recompor esses caixas, voltando com ICMS, principalmente sobre a atividade agropecuária. Isso não é bom, né? Porque a atividade agropecuária, apesar de estar aí, de uma certa forma, com um certo conforto, né? Eu digo certo, não para todos, é uma área que não pode sofrer tributação, porque exportar imposto é exatamente o que qualquer manual de economia condena. E o que está se fazendo é exatamente isso, tributar a agropecuária. O governo que está saindo, evidentemente que não tem muita preocupação. Nós vimos hoje o relator do orçamento apavorado, dizendo que o orçamento de 2023 é um orçamento que, infelizmente, não vai ser possível para atender demandas mínimas, né? Porque 94% do orçamento estão comprometidos com despesas obrigatórias, os 6% deles, 30% com emendas parlamentares, e não sobra dinheiro para investimento. Quando você tira 105 bilhões desse orçamento e joga para fora do teto, você abre um espaço para que setores como saúde, educação, moradia, auxílios, né, de remédio e outras atividades possam ter aí o atendimento. Então, o governo que está entrando, ele exige e precisa desse orçamento. O que está saindo, evidentemente, não estaria aí muito preocupado com isso e, portanto, isso acaba gerando uma instabilidade. E o ministro da Economia, Priscila, ele tem uma função muito importante, né? Você não precisa entender de economia, você não precisa saber, né, muitas coisas, porque você pode colocar técnicos competentes, né, ao seu redor e para tocar setores importantes. O que você precisa é transmitir segurança com relação ao futuro da economia. E hoje o futuro da economia está exatamente centrado em você implementar medidas para que a dívida ela não fuja do controle, né? Porque a gente teve uma acomodação da dívida neste ano, que foi uma acomodação devido ao processo inflacionário. Você teve uma inflação muito alta, você acaba dando aí parte de um calote na dívida pela inflação, e você teve um aumento de arrecadação também gerado pela atividade econômica que voltou e também pela inflação. Então, portanto, o ano que vem é um ano de expectativa. E o ministro hoje esteve com o Paulo Guedes, agora está almoçando nesse momento com o presidente do Banco Central, e esperamos que à tarde ele diga o nome dos técnicos, né, que vão compor o seu ministério e qual seria a estratégia para segurar e ancorar, Priscila, voltando aí à sua abertura, ancorar as expectativas num cenário mais otimista, de forma que o mercado traga para o presente um cenário
ideal e não tenhamos aí muita volatilidade no câmbio, muita volatilidade na Bolsa. Então, portanto, Priscila está aí. Vamos torcer, né, para que tudo dê certo, porque esse Brasil ele merece um crescimento, merece ser bem administrado, e a nossa função é cobrar, né, sem sentimentos, sem posições incorretas, né? E nós vamos ter esse nosso papel aqui, se Deus quiser, e o canal permitir, né, Priscila? É isso aí, Daúde, ancorar expectativas do mercado, ancorar o mercado e companhia aqui do Canal Rural, grandes desafios, uma enorme responsabilidade que a gente faz aqui todos os dias, com muita humildade. Obrigada, viu, Daúde, aqui pela sua participação mais uma vez, sempre me ajudando aqui a ancorar os assuntos. E não esmoreça, Priscila. Jamais, Daúde, jamais. Obrigada.